Então, já que já está todo mundo aqui preparado, vamos passar para a segunda conferência. E agora sim nós vamos explicar o que é a gnose, certo? A primeira foi só para se despertar um pouquinho, para ver que lá está mais vivo do que se imagina. Antes de começar a falar o que é a gnose, eu queria falar, justamente para que também prestem atenção, que nós vamos ter, não vai ser grátis o curso, tem 2 travadores obrigatórios. Primeiro, antes de terminar, vou passar uma pequena folha para que vocês me comentem, no tempo que der, o que vocês acharam, ideias que tiveram, coisas que aprenderam, ou críticas positivas ou negativas, ideias pastorais, tudo que vocês quiserem, totalmente livre, mas eu quero que todos me escrevam alguma coisa no final. Eu vou dar um tempo para isso. E outro trabalho que é mais legal é o seguinte: nós vamos nos dividir por equipes. Cada equipe vai ser a turma, ou seja, primeiro, segundo, terceiro de filosofia, primeiro, segundo, terceiro, quarto de teologia, certo? A equipe já está formada, então. Cada equipe já deve ter um bedel, um responsável, ou então os primeiros de filosofia já vão ver onde vai ser responsável. Para cada equipe, eu vou sortear o nome de um filme gnóstico. E vou passar para cada equipe um filme gnóstico. Cada uma vai ter um filme diferente. E no sábado, amanhã, depois do almoço, cada equipe vai ver o seu filme. A gente vem depois para a merenda. E depois da merenda, cada equipe vai apresentar o seu em 5 minutos. Quem tem que falar? Uma brevíssima, um breve resumo do que é o filme e as ideias gnósticas que vocês encontraram no filme, certo? Vão ter 3 professores julgando e vão dar nota. E a equipe que tiver a melhor nota vai ter 2 prêmios. Primeiro vai ter uma pizza na janta. E segundo, a comunidade vai assistir o seu filme gnóstico no domingo. Certo? Estão de acordo? Beleza. Então, dito isso, todo mundo já está de acordo. Pensem bem quem são os responsáveis para virem falar comigo depois, mas tem tempo. E vamos passar então agora a começar a explicar o que é a gnose. Tudo isso eu disse para que prestem atenção e anotem, porque vocês vão precisar dessas anotações para poder explicar depois, certo? E só em 5 minutos. Tá. Vamos passar então agora essa nossa segunda conferência. Na aula passada nós tivemos uma introdução, onde pudemos ter contato de primeira mão com pelo menos uma das teorias gnósticas antigas, que é aquela de Valentim. Agora eu proponho entrar um pouco mais na teoria da gnose em si, ou seja, algumas das suas características comuns, para depois mostrar algumas possíveis definições dela, certo? Uma definição exata da gnose sempre vai ser muito difícil, porque estamos num terreno que é movediço. Cada seita gnóstica era diferente uma da outra. E às vezes uma dizia completamente uma coisa contrária da outra. E as duas são gnósticas. Como é isso? É possível? Não sei, é possível. Alguma coisa em comum elas têm, que às vezes parecem tão contraditórias, mas tem algo em comum. Esse algo em comum é o que a gente vai ver. Algumas características comuns dessas seitas gnósticas. A nós agora cabe tentar reunir então essas características para que vocês possam tentar julgar por vocês mesmos essas seitas gnósticas que nós vamos estar vendo. E vamos começar dizendo primeiro que é gnosis, já a maioria, gnosis ou gnose, o que a maioria já sabe, mas talvez aqueles que estão chegando ainda, pelo menos isso ainda não tem. Mas o do grego vem que significa conhecimento, certo? Mas, nos círculos filosóficos, não era um simples conhecimento, mas um conhecimento profundo, um conhecimento diferenciado, certo? Agora, então, eu gostaria de comentar com vocês qual é o ambiente em que nasceu a gnose. Podemos dizer que ela nasce logo depois do cristianismo. Essa é a gnose, um profundo conhecimento. Vamos passar então. O nascimento da gnose. Ela nasce num ambiente conturbado. Imagine um pouco o mundo naquela época. Era um mundo em ebulição. Politicamente, dominava o Império Romano e havia muitos povos subjugados por Roma. Culturalmente, o helenismo permeava por todas as partes, levado pelos romanos, mas também estavam as culturas locais. Isso causava certos conflitos e assimilações.
Havia vários problemas sociais, estavam escravos por todas as partes. Sentia-se o surgimento de uma nova era, buscava-se uma nova ordem mundial, e no meio de tudo isso apareceu o cristianismo, com uma mensagem de esperança, com uma visão nova do mundo. Então, religiosamente falando, o cristianismo aparece no meio de uma grande confusão de religiões, sendo que muitas delas já não estavam satisfazendo os desejos íntimos das pessoas que as seguiam. Estavam as religiões, existiam dois tipos de religiões, assim, a grosso modo, digamos assim, dois grandes grupos, que eram as religiões do Estado e as religiões mistéricas naquela época. Entre as religiões do Estado, as religiões do Império, que deviam ser praticadas em todas as partes, estava o Panteão, em Roma, que apresentava todos os deuses do Império. Estava também o culto ao Imperador. Estava o Destino, também conhecido como Fatum, Moira. Estavam as religiões domésticas com seus deuses, que eram conhecidos como gênios, lares, penates. Aqui a gente tem uma foto. Essas duas fotos da direita são muito típicas, são praticamente de Pompeia. Uma é um desenho, outra é foto mesmo, que está conservada em Pompeia. As pessoas prestavam homenagem a esses deuses dos lares. Eram deuses pessoais da família, quase como a gente tinha estátuas de santos hoje, ainda que a gente não são os deuses para nós, mais ou menos algo parecido ao que eles tinham com esses deuses para eles. E tinham outras religiões, ou formas religiosas, como que eles acreditavam na astrologia, magia, adivinhação, oráculo, tudo isso dentro desse grande bloco que eram essas religiões que estavam no Império. E estavam também esse outro grande bloco que eram as religiões mistéricas. Estava na Grécia, por exemplo, o mistério de Eleusis, o Orfismo. O Orfismo era uma religião mais racional, que tinha como deus principal Apolo. Estava a Dionisíaca, que essa era do deus Dionísio, que era irracional, instintiva. É o deus Baco, daí vem Bacanal, que era uma pura orgia. Estavam também o culto no Oriente, o culto a Ísis e Osíris, que falam da vida, da morte, de uma moral mais exigente. Na Frígia, que hoje é a Turquia, estava o culto a Cibele, que é um culto mais agrícola, mais familiar. E um dos outros cultos, um dos mais estendidos nessa época, era o culto a Mitra, que vem da Pérsia, onde é o atual Irã. Era cultuado por muitos soldados, e estava muito estendido por todo o Império esse culto a Mitra. Para que vocês tenham uma ideia, Roma, a cidade de Roma hoje, tem mais ou menos umas 300 paróquias. Cada esquina tem uma igreja. Na época de Cristo, mais ou menos, existiam umas 300 igrejas de Mitra, mitreus que se chamam. E tem alguns que dá para ser visitados até hoje. Esse daí é um deles, um mitreu. Se vocês prestam atenção, tem um altar no centro, onde tem também a mesma imagem que está na esquerda. Sempre aparece o deus Mitra em um touro, ele está sacrificando um touro. Eu não conheço bem a história, mas sempre aparece. Quando aparece um deus com um touro, é Mitra, certo? Essas religiões mistéricas eram muito atraentes, muito mais do que as religiões do Império, e ofereciam todas elas alguma coisa em comum que atraía mais, como, por exemplo, falavam do tema da salvação, todas possuíam um mito, tinham um rito de iniciação, estavam formadas por comunidades pequenas, secretas, e ofereciam contato com um Deus que era mais pessoal. E no meio de tudo isso também estava o judaísmo, mas o judaísmo era mais fechado em si, porque eles não buscavam estar convertendo pessoas. O judaísmo é para os judeus. Tinham pessoas que entravam, mas eram muito menos. E no meio de tudo isso surge o cristianismo. Então dá para entender que no meio dessa confusão, desse mal entendido, podia sim surgir um grande sincretismo, principalmente devido à falta de formação das pessoas. E o cristianismo também estava nascendo. Não tinha tido nenhum concílio, não existia o catecismo da Igreja Católica, não existia nenhuma escolinha onde os padres aprendiam que tinham que ensinar exatamente, tinha muita confusão. E se prestam atenção, os mesmos padres da igreja, santos homens de Deus que defenderam a fé, muitos deles chegaram a ter vários erros doutrinais nas coisas que eles falavam. Mas é porque as coisas não estavam totalmente definidas ainda. Estavam se definindo, estavam se aprendendo o que deveria ser realmente a doutrina da fé católica como é hoje. Ainda não existiu o credo. O primeiro concílio vai vir só 200, 300 anos depois. O primeiro é em Nicéia, em 325. Isso para que vejam que se a nossa fé é a mesma hoje, como fé, a mesma transmitida desde aquela época,
realmente é um milagre de Deus, o Espírito Santo está presente na igreja, porque, humanamente falando, era para ter acabado naquela época com todas essas confusões que houveram. Isso é um fato para a gente acreditar na presença de Deus na igreja. Certo? E agora eu vou ler para vocês uma descrição que apresenta um autor sobre como alguém nesse meio cultural, nessa confusão, poderia acabar tornando-se um mestre gnóstico. Eu achei muito interessante essa leitura, porque a gente como que entra nessa cultura, nessa confusão, nesse mundo em ebulição, e vê como uma pessoa pode passar dessa confusão a acabar sendo um mestre gnóstico, porque surgiram muitos, certo? Então diz assim: imaginem qual deveria ser o isolamento espiritual de um homem estudado, nascido, por exemplo, no meio profundamente religioso da Ásia Menor e levado a Roma para ser vendido ali como escravo. Algum dono de costumes grosseiros e pouco sensível aos escrúpulos da consciência religiosa. O seu trabalho de escriba deixa-lhe, de vez em quando, o prazer da reflexão. Seu sonho de vingança, destituído de toda possibilidade política, tomará dimensões apocalípticas e de aspecto individualista. Aberto ao relato das experiências de São Paulo, ou de Apolônio de Tiana, que era um mestre gnóstico também, de algum verdadeiro taumaturgo ou de qualquer charlatão, o nosso futuro doutor de gnose acreditará viver um dia o seu apocalipse pessoal. Apocalipse aqui entendido como revelação, a sua revelação pessoal. Como consequência deste acontecimento real ou imaginário, esse homem se converte no apóstolo da sua própria revelação e alcança assim a compensação íntima que o seu complexo de inferioridade pedia. O seu espírito fino, a pureza dos seus costumes e o seu bom aspecto ajudarão a conquistar logo a atenção da dona da casa. As mulheres deram uma audiência muito predisposta àquelas pregações libertadoras. A sublevação gnóstica contra a ordem estabelecida podia obter sem ruído a sua primeira vitória. Aquela sublevação era total. Depois de ter se unido ao seu anjo, ou seja, à sua ideia eterna, o gnóstico se convertia em espectador da inconsistência passional e da grosseria espiritual daqueles homens, que já não reconhecia como semelhantes, desde que ele tinha descoberto outro a si mesmo. Mas para conseguir a sua revolução interior, o iniciador gnóstico tinha necessidade de um apoio. A religião da sua infância poderia ajudá-lo, com a condição de reduzir-se a uma quantidade de mitos e de ritos capazes de darem uma decoração sagrada à sua intuição libertadora. Uma gnose é, de fato, uma manifestação religiosa de natureza essencialmente parasitária. Ela se propaga pela desfiguração de alguma religião de cuja substância se apodera. Até aqui o texto. Dá para entender mais ou menos como uma pessoa podia passar de uma vida normal, mais ou menos normal, talvez sendo levado como escravo pelo seu conhecimento que tinha, e acaba querendo virar um mestre gnóstico. Essa é mais ou menos como uma forma poderia, uma intuição de como uma pessoa poderia virar um mestre gnóstico. Alguém com uma afinidade espiritual, com um certo complexo ou desejo de superação, sensação de uma revelação particular e a criação de um sistema próprio baseado em alguma religião existente, certo? Aqui eu mostro o exemplo de um mestre gnóstico atual, Samuel Aumveor, que é o pseudônimo de Vítor Manuel Gomes Rodrigues, que é um escritor esoterista colombiano, fundador de um movimento neognóstico, que morreu em 1977, que aqui aparecem alguns dos livros dele, tem o nome A Grande Rebelião, Os Mistérios Maiores, e tem um outro aí. Agora eu vou falar de alguns outros também, de alguns outros. Mani, ou Manes, que é o que fundou os maniqueus, ele aprendeu de maneira genial o mecanismo desse processo que acabamos de ler, que dava aos seus propagandistas instruções para que se apresentassem os princípios da sua gnose sob a aparência das formas religiosas tradicionais da religião onde eram enviados. Não sei se deu para entender. Ele percebeu que quando ele enviava alguns discípulos para alguma religião, para propagar a religião dele, que era o maniqueísmo, ele falava: olha, você está indo para tal região, lá eles acreditam nisso, nisso e nisso, então
A roupagem que você tem que dar para a sua linguagem tem que ser com essas e essas palavras para você conquistar aquelas pessoas. E assim eles iam enganando as pessoas em cada região diferente, de formas diferentes, certo? E isso me fez lembrar muito uma pessoa conhecida nossa também nos dias de hoje. Como essa pessoa também, porque tem imagens onde ele ensinava como os seus pastores deveriam fazer para conquistar as pessoas. Vocês têm que falar isso, 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 e assim vocês vão conquistar as pessoas. Assim vocês vão fazer com que essas pessoas possam dar dinheiro. Ele fazia isso, e está fazendo isso quando está se fantasiando de judeu. Vejam que essas ideias são as mesmas daquela época e hoje também. E outro tema claro desse que estávamos falando, interessante, de um mestre gnóstico, que aparece em muitos mestres gnósticos, é a questão da imoralidade da maioria deles. Nós vamos ver a questão moral também. Existe uma moral dupla, onde alguns eram muito ascetas e outros eram realmente totalmente depravados. E às vezes alguns fingiam que eram um e eram outro. Como exemplo desse tipo, nós temos a Marcos, um outro grande mestre gnóstico, como ele atuava. E aqui eu vou ler como ele atuava. Ele se dedicava às mulheres, especialmente às grandes damas, as mais ricas, e as seduzia com uma linguagem lisonjeira. Ele dizia assim para elas: eu posso te dar parte da minha graça, já que o Pai de todas as coisas vê continuamente ao teu anjo diante de ti. A grandeza tem o seu lugar entre nós. Está presa como uma jovem esposa que aguarda o seu jovem esposo, para que tu sejas eu e eu seja tu. Instala no teu quarto nupcial o germe da luz. Toma em tua mão ao jovem esposo e dê para ele um lugar em ti, e encontra um lugar nele. Veja, a graça já está descendo em ti. Abre a boca e profetiza, falava ele. E aí ela falava qualquer besteira e pensava que estava profetizando. Esse é o que acontecia. Então, a partir desse momento, ela se considerava profetisa, cheia de agradecimento com Marcos, e lhe comunicava a sua graça. Então ela buscava recompensá-lo, ele entregava todas as suas riquezas, as joias, dinheiro, além do seu próprio corpo, pois queria seguir com o desejo de estar unida a ele em tudo, para fundir-se na unidade. E isso aconteceu muitas vezes. Isso fizeram muitos mestres gnósticos e parece incrível que alguém possa acreditar em umas coisas assim, mas eu também quero mostrar para vocês que isso acontece também hoje. O exemplo que eu vou dar não é de hoje, mas de pouco mais de 100 anos atrás, com um mestre que eu não vou dizer que é gnóstico, mas é estranho, Rasputin. Já escutaram falar dele? Ok, a maioria já. Bom, aqui aparece a foto dele. É um cara meio estranho. Era um monge místico, russo, portanto ortodoxo, que tinha alguns poderes especiais, certo? E chegou a ter muita influência dentro da casa imperial russa, porque chegou a curar o filho do czar. E foi grande amigo de confiança dessa família, de Nicolau II, o último czar da Rússia, da família Romanov. E aqui eu tenho um vídeo que mostra, um vídeo sobre Rasputin. E eu lembrei, quando eu li essa questão de como os mestres gnósticos conquistavam as mulheres e o que eles faziam com elas, porque aparece uma cena igual nesse filme. Então vejam como as pessoas podiam acreditar nessas coisas. Então, tem gente que acredita nessas coisas hoje, viu? Esse Rasputin. Isso para ver como atuavam os mestres, eu acho que é muito... deixa muito claro que era muito parecido com o que eles faziam. Depois disso, tem uma cena onde ele sai da casa dele e tem umas 20 mulheres esperando ele para abençoar. Isso fazia muitos desses mestres gnósticos. Agora, quando a gente falou dos temas de como alguém se transformava num mestre gnóstico, lembra que a gente falou também que cada um deles tinha uma revelação pessoal, muitas vezes. Lembra? E quando eu li isso, eu também lembrei de uma coisa interessante, me fez lembrar na hora, a questão do livro dos mormons. Não sei se vocês já viram ou já leram. Eu comecei a ler e me diverti bastante. Porque o fundador, Joseph Smith, ele fala a mesma coisa. Ele fala que ele teve uma revelação, que ele viu um livro
como ele recebeu umas tábuas de ouro, não sei o quê. Eu vou ler para vocês a primeira página para que vocês vejam o que ele diz, para que vocês vejam como é interessante. Bom, a primeira página diz assim: o livro de Mormon, um relatório tirado das placas de Nephi e escrito pela mão de Mormon sobre as placas, traduzido das placas originais por Joseph Smith, certo? Aqui eu pulo a primeira página que diz breve análise do livro de Mormon. A segunda página diz origem do livro de Mormon. Eu vou ler para vocês. A antiga escritura, chamada o Livro de Mormon, tornou-se conhecida e foi traduzida para o inglês por Joseph Smith, pelo dom e poder de Deus, tendo ele feito um histórico pessoal e completo sobre o assunto. Ele afirmou que durante a noite de 21 de setembro de 1823, dirigiu ao Senhor uma oração fervorosa, depois de uma manifestação de transcendente importância, recebida anteriormente. Agora segue o seu relato. Agora então são as palavras dele dizendo o que aconteceu naquela noite. Enquanto dirigia minha oração ao Senhor, descobri que uma luz aparecia em meu aposento, a qual continuou a aumentar, a ponto de o quarto ficar mais iluminado do que a luz do meio-dia, quando repentinamente apareceu ao lado da minha cama um personagem suspenso no ar, pois seus pés não tocavam o solo. Ele estava vestido com uma túnica solta da mais rara alvura. Era de uma brancura que cedia a qualquer coisa que jamais eu tivesse visto na terra. Continua. Chamou-me pelo meu nome, dizendo que era um mensageiro enviado por Deus e que seu nome era Moroni, que Deus tinha certa missão para eu executar e que o meu nome seria conhecido por bom ou por mal entre as nações, famílias e línguas, e que se falaria bem e mal de mim entre os povos. Informou-me que existia um livro escrito sobre placas de ouro, descrevendo os antigos habitantes deste continente, assim como sua origem. Disse-me também que a plenitude do Evangelho Eterno estava contida nesse livro, tal como fora entregue pelo Salvador a este povo. Outro sim que também existiam duas pedras em arcos de prata, pedras que ajustadas a um peitoral constituem o que se chama o Urim e o Tumim, depositadas justamente com as placas, que a posse e uso dessas pedras era o que constituía os videntes nos tempos antigos, e o que Deus as havia preparado, com o fim de traduzir o livro. Disse-me ainda que quando obtivesse as placas sobre as quais tinha falado, porquanto ainda não havia chegado o tempo para as obter, não deveria mostrá-las a ninguém, tampouco deveria mostrar o peitoral com Urim e Tumim, salvo as pessoas a quem me fosse ordenado mostrar, pois do contrário eu seria destruído. Enquanto ele conversava comigo a respeito das placas, minha visão se abriu e de tal modo que pude ver o lugar onde as mesmas se achavam depositadas, tão claro e distintamente que reconheci o local novamente quando o visitei. Depois dessa comunicação, vi que a luz do quarto se concentrava ao redor da pessoa que havia estado conversando comigo, continuando até que o quarto voltou à escuridão. Basta essa leitura para entender o que ele falava. Pois ele diz então que ele vai receber essa revelação, só ele sabe, só ele pode ver, ninguém mais pode ver, senão ele vai ser destruído. E todo mundo acredita nessa história até hoje. Esses são os mormons que existem e tem em todos os lugares. Bom, depois de ter visto então o ambiente na qual nasceu a gnose, como alguém poderia se tornar um mestre gnóstico, de ter ilustrado um pouquinho alguns mestres gnósticos e situações mais atuais, para que vocês vejam que aquilo que acontecia também acontece hoje. O centro dessa conferência é a apresentação dos pontos característicos da gnose, que é o que nós vamos fazer agora. Somente para que saibam de onde a gnose toma suas ideias, é importante lembrar que ela se alimenta de quatro fontes originárias principais, certo? Que são o neoplatonismo, o cristianismo, o judaísmo e o maniqueísmo. É verdade que o maniqueísmo veio depois, mas o maniqueísmo está baseado no masdeísmo, que já era muito anterior. Então, algumas ideias como o dualismo já tinham estado presentes na gnose, mesmo que o maniqueísmo vem depois, no tempo, do que o começo do cristianismo. Mas a gente vai ver isso depois. Vamos ver então alguns pontos principais dessa dogmática da gnose, certo? Bom, aqui estão os quatro da fonte dos principais gnósticos.
Eu vou passar bem breve, vou passar apenas 13 pontos. Poderiam ser mais e poderia falar mais deles, mas vamos fazer um concentrado para poder ter uma ideia geral do que a gente está falando. Então, a doutrina gnóstica. Primeiro ponto, o Deus desconhecido. Um Deus que está longe, que não pode ser conhecido, que é inalcançável, exatamente como os maçons chamam aquele grande arquiteto do universo, certo? E vamos passando bem breve para poder ver todos de uma forma geral. O segundo, a Sofia, que é a sabedoria, que sem conhecimento de Deus, do Deus bom, da origem, ela dá origem ao demiurgo, que é o criador do mundo. Um demiurgo é esse Deus mau que cria o mundo. É daquele Akamot que a gente viu, aquela coisa deformada que a gente viu na de Valentim. Esse é o Deus que a gente chama Deus, que é o Deus mau, segundo a gnose. E esse Deus mau cria um mundo mau e cheio de defeitos, certo? Existem também os arcontes, ou outros intermediários com outros nomes. Que também são maus e que dependem do demiurgo. Às vezes são identificados com 7 planetas e interferem no destino humano. Eles têm conexão com a astrologia. Estes poderes inferiores controlam os homens através do sono e da ignorância. Eles querem prender as partículas de luz presentes nos seres humanos para que nós nos esqueçamos da nossa verdadeira origem e morada. Depois vem a caída do homem. Então, os arcontes, só para mostrar. Depois a caída do homem. Aparece o tema da prisão, que sempre vai aparecer nos temas gnósticos. A alma procede da luz celestial, mas descende através dos planetas até o mundo, que é mau, e até o corpo, que é mau, porque é matéria, e a matéria é má. O homem jogado no mundo se sente estranho e perdido muitas vezes, mas sem saber porquê. Quinto ponto, a metempsicose, que é a reencarnação. Em algumas seitas, isso significa a reencarnação, mas digamos, não são todas as gnoses que aceitam a reencarnação. Os que aceitam dizem o seguinte, que depois da morte a alma retorna ao alto, para depois uma nova descida. É o mito do eterno retorno. Dizem que uma vida só não basta para levar a alma à consciência de si mesma. Mas não são todas as seitas, como eu falei, que acreditam na metempsicose. Depois do dualismo, isso é fortíssimo em todas as gnoses. O oposto total entre a luz e as trevas, o Deus bom, que é incógnito, e o homem interior, que são do reino da luz, por um lado, e o demiurgo, os arcontes e o mundo, que são maus, que pertencem às trevas, do outro lado. O corpo e a matéria são das trevas, o espírito e a alma são da luz. Em Marcião, que é um dos mestres gnósticos, a gente vai ver claríssimo que ele contrapõe como bom e mal. Ele diz do Antigo e do Novo Testamento. Para ele, o Antigo Testamento é o do Deus mau e o Novo Testamento é o do Deus bom. Certo? O Salvador. Para os gnósticos também existe um Salvador, mas esse não tem nada a ver com o Deus homem Jesus Cristo que viveu em Nazaré. Esse Salvador, para eles, poderia ser uma pessoa humana. E não é mais do que um revelador, um mensageiro. Não é mais do que isso. Porque a salvação em si vai depender de cada um. Então, o Salvador em si pode ser, às vezes nem é uma pessoa humana, às vezes é uma concha, às vezes um animal, aquele que revela a verdade. Depois o tema da salvação. A salvação se alcança através do conhecimento. Isso também é claro, típico na gnose, certo? Um dos pontos principais, que a salvação se alcança através do conhecimento. É graças à iluminação recebida que o gnóstico percebe que ele não pertence ao mundo, a esse mundo da geração e da corrupção. Esse conhecimento salvífico, chamado gnose, desperta a essência divina imersa nos seres humanos, essa luz interior. A salvação seria essa libertação e o retorno para a unidade original. Desde o início da história, mensageiros de luz foram enviados para iluminar os homens da sua ignorância. O único pecado é o pecado da ignorância. Isso é o que eles dizem.
O 9º ponto. Os homens estão divididos em 3 tipos. Os homens materiais ou ílicos são aqueles ignorantes, são os homens comuns, que não vão se salvar. Depois estão os homens psíquicos. Esses seriam os cristãos, porque têm algo de conhecimento, mas eles não têm a plena verdade, segundo eles. E depois estão os homens gnósticos ou pneumáticos, que conhecem a verdade. São os únicos que vão se salvar, segundo eles. Em alguns grupos, existe a tendência ao coletivismo totalitário. Isso porque eles receberam algumas dessas ideias de Platão. E possuem impulsos destrutivos da sociedade, da pessoa ao mundo. Por quê? Porque o mundo é mau e a matéria é má. E eles vão contra todas as autoridades instituídas. E são a origem de muitas revoluções. Eles são contra a procriação, o matrimônio, a família, porque expande a matéria. E a matéria é má. Essa é mais ou menos a parte política da gnose, que às vezes foi difícil para entender no começo, mas é por aí que vai. E é muito frequente na história, certo? Agora temos o tema da revelação. A luz do alto é extraída por uns mensageiros. São uma chamada do alto. Essa chamada pode ser um grito, uma voz, talvez feita por uma pessoa, ou talvez feita a pessoa, uma carta caída do céu e achada milagrosamente num cofre enterrado no chão. Existem 1000 histórias por essas revelações. E ela mostra que pertencemos ao pleroma e mostra a transcendência do Deus bom, diverso daquele que nós estamos acostumados a chamar de Deus, que seria o demiurgo, esse Deus mau, a quem nós estamos acostumados a chamar de Deus, mas que não é essa a verdade. É isso que essas revelações querem mostrar. Um outro ponto-chave da gnose é o secretismo. São grupos seletos, pequenos, secretos. Sempre tem a presença de um mestre, que é aquele que sabe, é aquele que tem a gnose, o conhecimento. São revelações de segredos celestiais. Os mestres gnósticos acostumavam perturbar os fiéis, colocando-lhes questões difíceis para a sua fé, com a intenção de induzir-lhes a que prestassem atenção nas suas fábulas. Por exemplo, perguntavam: o que fazia Deus antes de criar o mundo visível? De onde eu venho? Quem sou eu? Aonde eu vou? A quem pertenço? Qual é a natureza da matéria e como foi produzida? De onde vem o mal? Se vocês prestam atenção, muitas dessas seitas fazem isso com as pessoas hoje, para mostrar que eles têm o conhecimento. As mesmas seitas protestantes, para mostrar que eles têm o conhecimento, eles te provam muitas coisas da Bíblia e falam: veja como eu sei e você não sabe. E te fazem perguntas que você, como católico, não sabe. Aí você fala: é verdade, ele sabe e eu não sei. Então ele tem a verdade e eu não tenho. E assim eles enganam todo mundo. É exatamente o que faziam essas pessoas já. E as ideias que eles mais usavam eram o problema da criação e o problema do mal. Os testemunhos de Jeová como conquistam as pessoas, falando: olha como o mundo está mal. E conquistando as pessoas. E um último ponto, que é o que a gente tem aqui, é a moral dupla. Uma moral elevada para o espírito luz, que pode coexistir na mesma pessoa, que é o mestre, com uma moral permissiva e depravada para o corpo trevas. Alguns diziam que o corpo é vítima das potências astrais, portanto eles diziam assim: se o destino fixou que este seja sacrílego ou adúltero, como se vai castigar essa pessoa se está cumprindo com a fatalidade? E outra coisa que eles diziam: se o destino nos conduziu a cometer um crime, o mesmo destino se encarregará de fazê-lo expiar. Eles usavam muito a imagem da pedra de ouro, que não perde o valor quando ela é jogada na lama. E assim faziam o que eles queriam. É o que eles queriam dizer. Eles falavam: eu tenho o conhecimento, eu tenho a gnose, eu sei, eu sou um mestre. Não importa o que aconteça com a minha carne, não vai sujar o conhecimento que eu tenho. Então assim, faziam o que eles queriam moralmente. E deu para ver no exemplo bem plástico que a gente viu no vídeo. Depois de escutar então as características gnósticas gerais, que são importantes e que a gente vai ler uma e outra vez durante o curso, várias vezes, de diversas formas, passamos então à possível definição. Eu tinha umas 4, 5 definições, deixei só 2 para não ficar muito pesado, porque mais ou menos dizem praticamente a mesma coisa. 2 definições da gnose, então. Seita secreta de natureza religiosa que promete uma salvação buscada pelo conhecimento de si mesmo,
como estranho ao mundo da experiência cotidiana, que se experimenta como uma fatalidade opressiva. Certo? Depois eu posso passar isso aqui, não preciso anotar, porque é grande, depois eu posso passar sem problema. Uma segunda definição da gnose: particular forma de conhecimento salvífico que tem por objetivo os mistérios divinos e é exclusivo patrimônio de um grupo de eleitos. Pode-se dizer também que o termo exprime a consciência dos eleitos de serem depositários do verdadeiro conhecimento religioso do homem e do cosmos. Certo? Então, de tudo que a gente viu, de todas aquelas características, enxugando e apertando, a gente tira duas definições que são muito parecidas. E dessas duas definições, apresento para vocês duas características, três características, que é o que seria a gnose, que aparece em todas elas. E é o que a gente vai encontrar sempre. Vai encontrar sempre um grupo fechado e secreto. A busca da salvação. Essa busca da salvação por meio do conhecimento. E esse conhecimento e essa salvação para nos livrar desse mundo, que é um mundo ruim. O mundo da matéria, que é ruim. Desse dualismo, certo? Concluindo, então, acabamos de ver as características principais da gnose. Não se preocupem se não aprenderam todas de cor, se não deu tempo para escrever tudo, porque vão vir muitas vezes durante todo o curso. Mas espero que agora seja mais claro, para que todos os que chegaram, todos aqueles espertos já, teólogos que já sabiam o que era gnose, agora estamos falando a mesma língua. Isso que eu apresentei aqui agora é o que a gente vai estar falando como gnose. Depois vamos estar falando em outras áreas, a parte histórica e as partes da relação com o mundo atual. Certo? Então terminamos aqui essa nossa conferência e já passamos daqui a pouco para a seguinte, para ver a outra parte.